Em 5 de outubro de 1967, Israel iniciou uma guerra de 6 dias com o objetivo de antecipar o ataque árabe. Porém, os motivos para essa guerra não eram apenas religiosos. Entre 1964 a 1967, a partilha dos recursos hídricos foi uma das questões que mais causaram divisões. A situação era tão grave que os países árabes planejaram mover as cabeceiras do Rio Jordão para que a água não chegasse aos judeus. Por sua vez, o país estava ciente da importância da água para o desenvolvimento do Estado. A vitória na guerra e a captura das colinas de Golã permitiram que Israel controlasse o Mar da Galileia e tivesse acesso aos seus recursos. Vamos falar mais sobre esse assunto no vídeo de hoje. E antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vamos começar? Atualmente, os problemas relacionados à água não são mais uma questão. Isso porque Israel produz 20% a mais do que consome. No início do século XX, assim que os judeus começaram a chegar ao território do que hoje conhecemos como Israel, ficou claro que não havia água suficiente, e 60% dele é árido e o restante é semiárido. No país, chove apenas de novembro a março, e principalmente nas partes norte e oeste do seu território. De abril até o final de outubro, praticamente não há chuva em nenhuma parte. Mesmo antes de obter sua independência, os israelenses criaram a futura estatal Mekorot e começaram a desenvolver métodos de abastecimento de água. Com base em avanços científicos e tecnológicos, poços profundos foram perfurados em aquíferos na montanha. A água era fornecida através de tubulações sob pressão, superando as diferenças de relevo. Para o abastecimento ininterrupto de água, independentemente da precipitação, foi utilizado um sistema de reservatórios e irrigação. Mas a invenção mais revolucionária foi a irrigação por gotejamento criado no final dos anos 1950 por Simcha Bless, ex-engenheiro-chefe da Mekorot, e desenvolvido por seu filho Yeshayahu Bless. Em tal sistema, a quantidade certa de água e nutrientes são levados diretamente às raízes da planta usando tubos especiais em conta-gotas. A planta recebe exatamente o que precisa para obter o máximo de crescimento. A eficiência do uso de água é de 95%. Para efeitos de comparação, ela tem uma eficiência de 45%. Em 1964, cerca de 80% de toda a água era usada na irrigação das culturas, mas esse número caiu para 63% em 1997. Mas isso foi apenas o começo. Logo após conquistar a independência em 1948, Israel começou a desenvolver o National Water Carrier, um grandioso projeto de infraestrutura que fornecia água potável para quase todo o país. A ideia surgiu para transportar o líquido do Kinneret e outras fontes do norte para as regiões áridas do sul. O comprimento total do projeto era de 130 quilômetros. Durante a construção do projeto, foram escavados 7 milhões de metros cúbicos de solo. Cerca de 1,7 milhão de metros cúbicos de rocha foram extraídos. Foram despejados 500 mil metros de concreto e colocado 15 mil tubos de aço. O que realmente impressiona nem são os números, mas sim os problemas enfrentados e as soluções que eles tiveram que solucionar. Por exemplo, a retirada de água do Mar da Galileia exigiu que os engenheiros perfurassem uma montanha e instalassem uma estação de bombeamento no espaço aberto. Esse sistema bombeia água através de um cano subterrâneo, com bombas de 30 mil kW. Tal potência tão grande é necessária para elevar a água a 250 metros de altura. Além disso, a água flui em um canal aberto e entra novamente na estação de bombeamento, fazendo isso a mais de 150 metros. Frequentemente, os engenheiros da Mekorot tinham que abrir túneis através de montanhas para ultrapassar terrenos irregulares. Para o cruzamento com outras fontes de água, foram utilizados tubos especiais em formas de U, que funcionam de acordo com a lei dos vasos comunicantes e permitem o transporte de água. Às vezes, a curva desses tubos chega a 150 metros. Na época de sua inauguração, tornou-se o principal fornecedor de água para a agricultura e para as cidades israelenses. Simultaneamente, outro acontecimento significativo ocorreu passando despercebido na época, mas se revestiu de grande importância no futuro. Em 1964, a primeira usina de dessalinização foi inaugurada em Eilat. A cidade está localizada no extremo sul do país em um clima muito árido, estabelecida bem perto do Mar Vermelho. A primeira dessalinização de água que ocorreu na estação foi por congelamento. Mais tarde, eles mudaram para técnicas de destilação, mas o método mais eficaz
foi a osmose reversa sob pressão. As membranas osmóticas ultrafinas e a tecnologia de processamento foram desenvolvidas pelo cientista israelense-americano Sidney Loeb na década de 1970. De 1977 a 1997, as usinas de dessalinização por osmose foram bem utilizadas, mas suas capacidades foram usadas apenas para atender às necessidades dos moradores da cidade. O país entendeu que não era possível simplesmente aumentar o consumo, mas sim mudar a abordagem da eficiência do uso da água. Portanto, Israel começou novamente a usar ativamente águas residuais tratadas. Em 1969, foi construída uma estação para Tel Aviv, que tratava cerca de 130 milhões de metros cúbicos de água residuais anualmente para uso na agrícola. Um ano depois, houve um surto de cólera devido à irrigação ilegal com esgoto bruto de plantações de alface. Desde então, os investimentos em tratamento de influentes aumentaram. Hoje, Israel trata 86% de todas as suas águas residuais, o que representa 400 bilhões de litros por ano. Além disso, cerca de 230 reservatórios são utilizados no país para armazenar águas residuais tratadas com posterior utilização na agricultura. Por quase 30 anos, o país obteve água do Mar da Galileia e de aquíferos subterrâneos, mas na segunda metade de 1990, Israel voltou a ter escassez desse recurso. Isso ocorreu graças ao crescente consumo de água por causa do aumento da população e do padrão de vida. Além disso, a seca ocorrida de 1998 a 2000 intensificou as consequências. Tudo isso levou a uma queda acentuada do nível de água nos reservatórios e uma escassez de 500 milhão de metros cúbicos de água anualmente. Cada comunicado na imprensa do país trazia informações atualizadas sobre o nível de água do Mar da Galileia. Israel percebeu que uma nova solução deveria ser encontrada. As primeiras medidas foram relacionadas a intensificar a reutilização das águas residuais tratadas. Paralelamente a isso, foi realizada uma campanha social para a redução do consumo e eficiência no uso da água. Mas a principal solução foi a dessalinização da água do mar. Em 1997, a primeira usina desse segmento foi inaugurada em Eilat, mas sua capacidade ainda não era suficiente para todo o país. A seca levou o governo a tomar medidas mais drásticas. Entre 2002 e 2009, várias outras usinas com capacidade total de mais de 300 milhões de metros cúbicos de água foram inauguradas no país. Qual foi o resultado de tudo isso? Atualmente, cerca de 60% das necessidades domésticas de água de Israel são atendidas pela dessalinização. Graças a essa mudança dramática nas fontes de água doce, o consumo do líquido oriundo do Mar da Galileia em Israel caiu de 500 milhões de metros cúbicos em 2022 para apenas 25 milhões de metros cúbicos em 2019. Devido ao excedente, se tornou possível fornecer água dessalinizada de volta aos seus reservatórios, que tiveram uma queda do nível durante 1998 a 2002. Mas isso não é tudo. Israel também usa o excedente de água para restaurar os níveis dos aquíferos das montanhas, que não são renováveis. Para fazer isso, é coletada água de enchentes, pluviais e proveniente de esgoto tratado, que são então bombeados para outros reservatórios. Mais importante, o processo é muito barato e o custo de bombeamento fica entre 20 e 30 dólares por 1.000 metros cúbicos. Devido à tecnologia, bem como à resposta rápida aos desafios emergentes e o uso racional da água, Israel conseguiu obter abundância desse recurso vital. O país conseguiu garantir a disponibilidade de água potável para seus cidadãos, bem como vendê-las aos seus países vizinhos. Hoje, Israel é o único país do mundo onde o deserto está diminuindo graças à irrigação. Isso não leva a nenhuma catástrofe ecológica, como ocorre em outros países. E como muitas nações do mundo estão em uma situação muito semelhantes, deveriam aprender com eles. E então, o que você achou desta gestão inteligente que o país fez para ajudar a população? Nos deixe saber aqui nos comentários. E para não perder mais novidades do mundo tecnológico, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!